Olá, eu sou a professora Maria Aparecida e esse é um vídeo para a turma do sétimo ano A e sétimo ano B sobre como pode ter surgido ou começado a vida na Terra, o capítulo 6 da apostila 1. Como pode ter começado a vida na Terra? Então, o texto nos diz: os cientistas calculam que a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos e que a vida surgiu 7 milhões de anos depois, por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Mas como será que ocorreu o surgimento da vida? Como era o nosso planeta nessa época? Para a ciência, não há verdades absolutas. Os cientistas elaboram hipóteses para responder às perguntas como essas. Neste módulo, você conhecerá algumas dessas hipóteses. Antes, porém, mais uma questão. Se a vida surgiu na Terra em algum momento, o surgimento do primeiro ser vivo é um caso de abiogênese? Então, existe geração espontânea? Voltaremos a isso em seguida. Bom, uma Terra bem diferente. Então, os cientistas acreditam que quando o planeta Terra foi formado, ele era uma bola de fogo incandescente, que ela foi se resfriando aos poucos e apresentava condições inóspitas. O que são condições inóspitas? Condições muito difíceis, muito improváveis de sobrevivência no planeta. Mas o planeta foi se resfriando aos poucos e surgiram substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas são substâncias que não têm na sua constituição três elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, hipóteses sobre o surgimento da vida. Ninguém sabe ao certo como surgiu a vida na Terra, mas existem algumas hipóteses. A mais aceita é de que as condições da Terra primitiva, erupções, tempestades, radiações, causaram a formação de substâncias orgânicas nos oceanos do planeta, dando origem a uma sopa primordial. Então, mas como eu havia dito para vocês, primeiro surgiram substâncias inorgânicas. Destas substâncias inorgânicas, ou seja, sem carbono, hidrogênio e oxigênio, que são elementos químicos presentes na natureza, surgiram, se desenvolveram as substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? São essas substâncias que contêm esses três elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essas substâncias reagiram entre si e, ao longo de milhões de anos, as reações tornaram-se cada vez mais complexas. Os cientistas têm muitas dúvidas sobre como isso aconteceu, mas concordam que, em algum momento, essa combinação de substâncias orgânicas conseguiu fazer cópias de si mesma, se replicar, isso é, reproduzir, dando origem ao primeiro ser vivo. Então, aqui do lado, nós temos uma explicação sobre substâncias orgânicas, ou seja, que apresentam carbono em sua constituição, como proteínas, vitaminas, carboidratos, ácidos nucleicos, gorduras. Aqui está explicando a experiência de Miller. Então, no experimento de Miller, ele tentou recriar condições inóspitas que havia no planeta naquela época, na época da Terra primitiva. Ou seja, com balões de vidro totalmente isolados do ambiente externo, em seu interior, foram reproduzidas algumas dessas condições. Então, assim, a água simulava os oceanos primitivos, aquecida imitando atividades vulcânicas, ela evaporava e se misturava com gases que haviam sido adicionados. Os gases que acreditavam terem existido na atmosfera primitiva eram gás metano, gás amônia e gás hidrogênio e vapor de água. Descargas elétricas reproduziam os raios das tempestades.
Após uma semana, a análise do líquido resultante apresentou substâncias orgânicas. Então, é isso que eu estou explicando para vocês. Nessa experiência de Miller, ele comprova o quê? Que de substâncias inorgânicas, como por exemplo o gás amônia, gás hidrogênio e a água, poderia ter surgido o quê? Substâncias orgânicas. E da formação dessas substâncias orgânicas é que daria o surgimento das primeiras proteínas que vão formar os coacervados e desses coacervados os primeiros seres vivos. Pessoal, não se preocupem, porque essa parte de coacervados e a formação dos primeiros seres vivos, nós vamos retomar esse conteúdo no ensino médio. Então, não se preocupem por enquanto com esse termo coacervado. Na página 311, nos diz assim: a existência de micro-organismos extremófilos na Terra atualmente permite supor que seres similares a esses possam existir em outros planetas ou em satélites, como a Lua, por exemplo, que possuam condições extremas. Várias pesquisas estão sendo feitas para se detectar a possível existência da vida em luas de Júpiter, como Europa, Calisto, Ganimedes, em luas de Saturno, como Titã, Mimas, Encelado, em luas de Netuno, como Tritão, em planetas anões, como Ceres e Plutão, e em Marte, onde a água é em estado líquido. Já foi confirmado em 2015 e onde se estima-se que no passado possa ter existido água suficiente para abrigar os seres vivos. Então, os cientistas acreditam nessa teoria. Então, se existem seres como os extremófilos que conseguem sobreviver a condições extremas, então, talvez esses seres possam existir em outros planetas, como os planetas anões, que estão muito longe do Sol, que tem baixíssima temperatura, como Plutão, e satélites de outros planetas. Bom, o primeiro ser vivo era simples, muito simples. Então, os primeiros seres vivos deveriam possuir estrutura muito simples, uma espécie de membrana determinava seu contorno e dentro dela estruturas que pudessem captar e transformar substâncias que servissem de alimento para a obtenção da energia necessária à sobrevivência. O material genético formado por substâncias orgânicas. Esse possibilitou a duplicação desses seres a partir da transmissão de características necessárias à sobrevivência dos descendentes, isso é, bem-sucedida reprodução. Então, nós já havíamos visto em outro vídeo sobre a questão da hereditariedade e do material genético. É provável que esses seres tenham sido muito parecidos com as bactérias que conhecemos hoje, cuja estrutura vemos no módulo 3, que estudaremos mais profundamente no módulo 8 do capítulo 2. Então, pessoal, esse é o término da nossa apostila 1 e no nosso próximo vídeo nós iremos corrigir os exercícios. Muito obrigada e até a próxima aula.